Eu sou Clineu Francisco, presidente do Conselho de Ação Social da IPB, um órgão que tem a função de trabalhar a questão de ação social na Igreja Presbiteriana do Brasil. O Conselho de Ação Social da IPB, ele é eleito na reunião do Supremo Concílio, portanto, nós temos um conselho que atua nesta área, com vários componentes, vários membros de várias regiões do nosso Brasil. E nós temos as nossas competências regimentais do CAS. O artigo 2º do Regimento Interno do Conselho de Ação Social diz que compete ao CAS cadastrar todas as instituições de ação social que sejam propriedades da Igreja Presbiteriana do Brasil, de um presbitério, sínodo ou da igreja local ou por eles dirigidos. Ou seja, é responsabilidade do Conselho de Ação Social se inteirar de todos os trabalhos de ação social da IPB em nível nacional. Então, essa é uma das responsabilidades nossas. Por isso que é importante, muito importante, que toda igreja que tiver o seu trabalho de ação social, seu trabalho de assistência social, comunique ao Conselho de Ação Social. Entra no site do Conselho de Ação Social e cadastre esse projeto. Não há necessidade de ser um trabalho oficial com CNPJ, não precisa isso, não precisa ter CNPJ. Você entra e cadastra o seu projeto social, seja qual for o projeto de assistência ou de ação social que tenha a igreja ou que a igreja participe deste trabalho. Uma outra coisa é promover encontros periódicos dos diretores destas instituições ou de seus representantes para intercâmbio de experiências, inspiração recíproca, debate de problemas afins e sugestões de respostas. Ou seja, esse intercâmbio é no sentido de fazer com que as entidades, com que os projetos troquem experiências entre si, visando o desenvolvimento de cada um, ou seja, um auxiliando o outro, visando o bem-estar daquele projeto também. Promover meios e modos de ampliar estes serviços, estendendo-os especialmente às regiões carentes. Nós temos no nosso Brasil muitas regiões carentes com relação a esta situação. Então, o que se espera é que as igrejas, através da sua diaconia, esteja atenta a esta situação. As igrejas precisam estar voltadas, estar atentas às necessidades daquela comunidade. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós temos como objetivo, aqueles planos que nós temos, nós precisamos colocar em prática. Principalmente nas regiões muito carentes, nas comunidades carentes, que tanto precisam e necessitam desse apoio da igreja. Nós temos também o artigo 2º, como dissemos, né, a igreja tem que coordenar também a assistência emergencial, ou seja, quando há catástrofes, a igreja deve estar presente, ela deve se fazer presente. O Conselho de Ação Social não consegue, às vezes, estar presente no momento,
mas as igrejas locais, os seus presbitérios, os sinos, devem estar atentos e já começar a trabalhar. O Conselho de Ação Social, então, se envolve nesse sentido, criando comissões locais, né, de grupos da mocidade, das senhoras, da UPH, dos homens, né, para que se envolvam e eles passem a coordenar essa assistência nesses locais. Nós temos várias regiões que foram atingidas por catástrofes. Tivemos enchentes no Nordeste, tivemos enchentes na região Sudeste, né? No Rio de Janeiro, vocês lembram muito bem. Tivemos também tornados na região Sul, região do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então a igreja tem que estar atenta nesses momentos. Aí a função diaconal da igreja, a diaconia da igreja tem que estar atenta e estar presente nesses momentos. Nós precisamos que as juntas diaconais se envolvam nesse momento, nestas situações, para que a igreja faça o seu papel, o papel da diaconia, né? Nós tivemos vários casos em que a igreja foi reconhecida como um dos pilares que atuaram nessas catástrofes. Nós tivemos vários casos em que os órgãos municipais entravam em contato com a igreja para que a igreja os auxiliasse nessa situação. Essa é a função da igreja, é ela estar presente nessas situações. Outra coisa é assessorar os presbitérios na assistência aos pastores jubilados e às viúvas de pastores carentes. Isso é um assunto muito sério, é um assunto que cabe a cada um de nós cuidarmos dos pastores jubilados, das viúvas de pastores. Nós temos, como igreja, esta responsabilidade, que é muito grande. Devemos estar atentos. A igreja local deve estar atenta às necessidades dos pastores, como eles estão, como estão sua situação de saúde, né? Situações com relação à situação material. As viúvas de pastores, nós devemos estar atentos. Nós temos vários casos com essa questão da pandemia de pastores que não contribuíam com o INSS, com a Previdência Social. E as igrejas se preocuparam com isso, fizeram um movimento, porque a viúva ficou sem pensão, às vezes sem uma casa e com filhos menores. E a igreja então se movimentou. O Conselho de Ação Social também participou nestas campanhas para tentar, pelo menos, amenizar a situação em que eles se encontravam. Então, isso é responsabilidade da igreja. Nós devemos estar atentos e isso faz parte também da junta diaconal, mas também de toda a igreja, né? Diligenciar junto às igrejas locais, presbitérios e sínodos, para que os espaços ociosos dos templos das nossas igrejas sejam ocupados com projetos sociais. Nós sabemos
que muitas igrejas têm seu projeto social. Mas sabemos também que muitas não têm seu projeto social. Ou seja, a igreja é ocupada, ou seja, o templo, né? O templo é usado no sábado, no domingo ou um dia útil da semana. E nos demais ele fica ocioso. A igreja precisa estar atenta a isso. Ela precisa ocupar esses espaços. Ela precisa estar promovendo ações, projetos sociais para ocupar esse espaço. Mas como fazer? Você pode fazer com alfabetização, você pode fazer cursos de profissionalização, você pode fazer cursos preparatórios para vestibulares, cursos preparatórios para o Enem, cursos preparatórios para faculdades, como nós já dissemos, para concursos públicos. Então, tudo isso você pode fazer e a igreja tem que estar atenta a isso. Isso é responsabilidade da igreja. A igreja ela tem que estar inserida num local onde ela tenha a oportunidade de estar fazendo esses trabalhos. Trabalhos que é responsabilidade dela. A igreja ela precisa ser conhecida como aquela que anuncia a palavra de Deus, mas que também se preocupa com o próximo, ou seja, aquela que se preocupa com a ação social. Isto é o que a igreja deve fazer. Nós devemos estar atentos para que realmente a igreja, né, utilize esses espaços. Isso daí também é um ato da igreja, um ato diaconal da igreja. Todos nós somos diáconos, todos nós devemos servir. Outra coisa que nós temos que a igreja é a responsabilidade do Conselho de Ação Social é elaborar projetos sociais que possam ser executados pelas igrejas locais, presbitérios, sínodos, né? As igrejas têm as ideias. Precisamos fazer um projeto social. Então, cabe ao Conselho de Ação Social, se precisar, a igreja local ou quem está fazendo o projeto pode entrar em contato com o Conselho de Ação Social e o Conselho de Ação Social vai assessorar na elaboração do projeto, vai assessorar na elaboração do estatuto, né? Para que as coisas caminhem bem, comecem direito, para que tenha realmente uma estrutura de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa é supervisionar as instituições de ação social às quais a Igreja Presbiteriana vota recursos. Nós temos já alguns projetos sociais que nós somos parceiros, e já parceiros há um bom tempo, né? E nós temos que supervisionar, ou seja, eles fazem o seu trabalho, mas eles também têm que estar participando com a gente todos os resultados, eles têm que prestar relatórios para a gente de tudo aquilo que eles estão fazendo. Nós temos que também assessorar a esses projetos no sentido de como obter recursos
e parceria juntos com governos municipal, estadual, federal. Isso aí também nós temos que fazer, nós temos que estar ajudando, né? Nós temos vários projetos cadastrados que já estão conosco. Então, a igreja local, presbitério ou sínodo que mantenha um trabalho social, entre então no Conselho de Ação Social, no site do CAS e cadastre o seu projeto social. Nós temos vários trabalhos já que nós somos parceiros. Nós temos a diaconia, né, que trabalha com sede lá em Recife, e eles fazem um trabalho voltado lá naquela região do semiárido. Eles atuam lá, né? Nós temos a APAD, que é a Associação de Prevenção e Assistência aos Dependentes, que fica em Vila Velha, no Espírito Santo, que trabalha com essa questão de dependente químico, né? Drogas. Também um trabalho muito bom, muito bem desenvolvido. Nós temos a Aspacan, que cuida da parte de alfabetização de adultos, né? Então, nós temos vários projetos que a gente já é parceiro, de modo que a igreja precisa estar atenta a isso. A igreja deve se voltar para a diaconia. E quando nós falamos diaconia, não é só o fato dos diáconos, né? Nós lembramos, sim, que a diaconia é no sentido de servir. E todos nós, como igreja, devemos servir. E servir ao nosso Deus, servir ao nosso próximo. Lembro quando Jesus foi questionado qual o maior dos mandamentos, e ele disse: o primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que nós devemos estar preocupados. Primeiramente, amar a Deus. Segundo, amar o nosso próximo. E amar ao nosso próximo é nós estarmos atentos às necessidades do nosso próximo. Nós devemos estar preocupados com o nosso próximo, no seu bem-estar. Devemos fazer evangelização, devemos anunciar a palavra de Deus, mas também devemos estar preocupados com o seu bem-estar material. Isto é função da igreja, isto é diaconia. Se você for lá em Atos 6, quando da instituição dos diáconos, né, nós vimos a preocupação. Estavam preocupados em anunciar o evangelho, mas estavam preocupados também com o bem-estar dos pobres e das viúvas. E ali foi instituído, então, o diácono, que hoje nós temos. Então, os diáconos devem estar atentos. Nós temos todo ano, no primeiro semestre, no segundo semestre, nós fazemos um congresso, seminários específicos para diáconos. Como os diáconos podem atuar nas suas igrejas, visando o melhor desempenho da junta diaconal para o bem-estar do próximo, mas, acima de tudo, a organização da igreja também, na orientação dos membros da igreja, né? A junta diaconal, ela tem uma função muito importante. Os diáconos são muito importantes no trabalho da igreja. Então, as igrejas devem estar atentas aos seus diáconos, né? Devem estar preparando-os
para esse trabalho, para o desempenho dessa função no melhor possível. Agora nós lembramos quando, na carta de Paulo aos Gálatas 6, 9 e 10, quando diz lá, e não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos da família da fé. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, vamos fazer o bem, vamos nos preocupar com o próximo. A igreja deve estar atenta. A igreja deve estar preocupada, anunciando a palavra de Deus, mas também praticando a ação social, praticando o bem-estar, praticando aquela preocupação com o próximo, para que haja uma integração, para que a pessoa realmente seja renovada espiritualmente, mas também que ela seja também incluída em termos sociais, no seu desempenho, na sua atuação, mas principalmente no seu modo de vida, tendo as suas necessidades também sendo atendidas. Deus nos ajude. Deus abençoe as nossas igrejas para que elas procurem cada vez mais serem discípulos de Jesus, atuando cada vez mais de acordo com a palavra de Deus, sendo diáconos onde estivermos, que a igreja pratique cada vez mais a diaconia, ou seja, que a igreja esteja para anunciar o Evangelho e servir ao próximo. Que Deus nos abençoe.